Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa sétima aula de contabilidade gerencial. Estamos aí caminhando para a reta final, hein? Eu espero que as aulas anteriores tenham agregado bastante conhecimento a você, porque a aula de hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, que é a nossa querida taxa de marcação, ou, para os mais íntimos, o markup. O que é o markup, como é que ele funciona e qual a aplicabilidade, a funcionalidade dele, e a gente colocar essa taxa de marcação num caso prático. Vamos lá? Para a gente entender o que é a taxa de marcação, de formação de preço, ou markup, use a literatura que você quiser, vamos falar markup que fica mais rápido, né? A gente precisa entender como é que funciona o mercado consumidor, né? Como que a gente... Quais são as variáveis, melhor dizendo, que são utilizadas para a gente definir um preço. Para a gente formar o preço, quem dita a regra do jogo é o consumidor. É ele que vai escolher o preço da camisa, é ele que vai escolher o preço da televisão, bem consumo durável, não durável, não importa. O fato é que eu não posso considerar os meus custos fixos, os meus custos variáveis, o meu custo do capital, imaginar que eu possa ter uma margem de 100, 200, 300%, colocar em cima de todo esse montante constituído e botar uma etiqueta de preço para o consumidor efetivamente comprar o meu produto. Se isso acontece, eu posso encalhar e aquele produto não ser comercializado, eu quebrar e toda a cadeia ser descontinuada, concorda? Pois bem, isso acontece porque existem pressupostos estabelecidos no mercado que definem, antes de mais nada, antes de eu botar no papel, como que eu vou formar meu preço de venda. O atendimento ao mercado é um fator crítico de sucesso. A competição, os players existentes no mercado, é um fator crítico de sucesso. Para eu poder ter a capacidade, aí sim, fazer esse comparativo com a minha margem de contribuição daquele produto, daquele serviço, para formar um preço melhor. Então, a crítica nasce daí. E o que eu preciso? Você pode me perguntar, o que eu preciso efetivamente para montar, fazer essa leitura do mercado? Antes da gente calcular o nosso markup, eu preciso fazer a leitura do mercado. E como é que eu faço essa leitura do mercado? Eu preciso, por exemplo, identificar critérios econômicos tais como o grau de elasticidade da demanda, até onde eu vou ter mercado. Não adianta eu me estabelecer numa determinada localidade para vender uma quantidade grande de produtos, imobilizar uma quantidade grande de maquinário para produzir esses produtos, se eu não vou ter mercado consumidor. Então, eu preciso medir o grau de elasticidade da demanda, eu preciso medir, por exemplo, o preço dos meus concorrentes, fazer ali aquele equilíbrio das forças lá do Porter para julgar até onde os concorrentes têm margem, têm variação para eu poder entrar com o meu preço e conseguir um melhor market share ali e ganhando o mercado gradativamente. Eu preciso, por exemplo, identificar se eu posso substituir aquele produto que eu pretendo lançar ou que já está no mercado perdendo margem por um mais barato, com insumo mais barato, com mão de obra mais barata ou não. Ou seja, eu preciso estar alinhado a minha formação de preço com a estratégia de marketing. Muitas das vezes a gente percebe que um determinado produto ele é lançado com preço muito abaixo até do mesmo do mercado, mas o intuito dele é entrar no mercado, é a marca se solidificar. Depois, uma vez a marca dentro da cabeça do consumidor, aí sim eu posso melhor alocar o meu negócio. A gente vê muito isso, por exemplo, em alimento, né? Quando você compra um determinado produto, você vê lá, nova fórmula. Aquela nova fórmula de certa forma, para agregar qualidade de vida ao produto, mas muitas das vezes está associado também a um insumo de produção mais barato, alinhado aí à estratégia de marketing. Então isso tem que ser levado em consideração. E por último, né, o segmento de mercado, o tipo de mercado que atua. Que aquela empresa atua, se é um mercado tradicional, se é um mercado jovial, se é um mercado de forma crescente, né, com tendências de crescimento, com tendências de desaquecimento, isso tudo tem que ser levado em consideração.
Observe que até agora a gente não falou nada de cálculo contábil, econômico, financeiro. A gente está falando de economia, de comportamento mercadológico. E isso é um fator crítico de sucesso, sim, para você melhor estabelecer a sua precificação. Não adianta você só olhar para os números. Você tem que olhar para o comportamento dos elementos externos para te permitir tomar uma decisão correta. Esse é o papel do contador gerencial. Concorda comigo? Vamos continuar então. Como é que eu formo o preço então? Uma vez feito esse dever de casa e entendido todos os critérios aí comportamentais do mercado, aí a partir de então eu posso começar a definir minha taxa de marcação, o meu markup. Existem dois inícios de caminho, né? Você chega naquele ponto que tem um Y. Você pode começar a interpretação pela análise através dos custos de absorção, os custos, né, de consumo por absorção, ou você pode considerar os custos variáveis. Existe uma diferença que daqui a pouco a gente fala qual é. Mas basicamente eu identifico os meus custos, é o que eu estou falando para você. Em cima dessa formação de custos, aí sim eu vou incorporar todos os custos de transformação, né, associados, todos os custos inerentes a estímulos de que eu considero. Aí você fala, custos de estímulo, o que esse cara está falando? Eu estou falando ali custos de comissão, eu estou falando, por exemplo, custos de encargos sociais obrigatórios por força da lei, em cima da mão de obra direta, ou até mesmo em cima da mão de obra indireta, que façam parte do meu produto. Enfim, eu somo todos esses custos. Em cima disso, eu defino um custo financeiro, né, a margem que além da margem que eu pretendo rentabilizar, e aí sim eu formo o meu índice de markup. O índice de markup, então, é uma das maneiras relativamente mais simples de você definir preço, simples e seguras de você definir preço de produto e de serviço. Estou compartilhando com você aqui um case só para você analisar o quão é importante a relevância da utilização de uma taxa de marcação de preço na hora que você for montar o seu preço do seu negócio. E te digo uma coisa, muitos, se não a grande maioria dos MEIs do mercado e dos pequenos empresários, daquelas empresas pequenas e as médias já não, mas as pequenas empresas, mesmo com um faturamento significativo, não sabem formar preço. Consideram a formação de preço baseado no feeling, na experiência anterior do empresário e no comparativo com o mercado, alegando que é o cliente que determina se a marcação está melhor ou pior. Isso não deixa de ser uma verdade, né? A experiência é algo muito importante. Porém, você pode estimular ainda mais o seu negócio se você fizer o dever de casa correto, como a gente está compartilhando aqui com você. Olha o caso, vamos ler junto. Uma fábrica de canecas tem um custo total de R$10 para produzir cada caneca. Canequinha, né? Canequinha, tranquilo. Soma-se a essa as despesas fixas e variáveis. Bacana. Vamos supor que querem ter uma margem de lucro de 50% em cima de cada caneca. Vamos guardar a informação, então, 50% em cima desse valor de R$10. Se não aplicar o markup, vai apenas somar os valores, assim você teria um preço de venda de 15 prata. Né? Pego 10, jogo 50% e eu vou ter ali meu preço de venda de 15 prata. Bacana? Cobriu, ganhei dinheiro, não ganhei? Vamos ver. Vamos supor que você decide vender uma caneta, por exemplo, para um amigo, né, um colega, ali, um cliente tradicional, que você tem ali muito próximo, com interesse de agregar e fidelizar aquele cliente, e você combina com ele e vai dar um desconto de 50% no preço final. Né? Isso é relativamente comum no mercado. Seguindo a mesma lógica de você só colocar o preço em cima simplesmente incorporar ao valor de R$10, aqui eu estou desconsiderando, se você tem você diminuir, melhor dizendo, 50% o valor de 15 prata, você vai vender para ele por R$7,50, né?
joguei ali 10, joguei 50%, vou dar um desconto de 50%, eu vou vender por 7,50. Se você for vender por 7,50, você vai passar a ter um prejuízo, né, da diferença ali de 7,50 para R$ 10, de 2,50 por caneca. Vamos guardar essa informação e aí agora vamos aplicar a taxa de marcação para ver, considerando a incorporação de todos os custos, como é que vai se dar esse número, se eu posso realmente dar o desconto para o meu amigo ou não, e como que eu vou dar esse desconto para o meu amigo. Mas antes disso, vamos conceituar o que é a taxa de marcação, né? Vamos fechar de uma vez por todas esse conceito do que é o markup. Taxa de marcação, então, é um termo, assim, para a gente resumir, é um termo usado em cima do preço do produto para definir a cobertura de custos, de margem de contribuição e expectativa de ganho. Ele é aplicado em cima do preço da venda do produto para garantir, efetivamente, que eu tenha uma margem de lucro conforme a minha estratégia orçamentária, né? Basicamente é isso. Como é que eu faço esse cálculo, né? Como é que eu interpreto esse cálculo? Primeiro, eu preciso identificar o valor do meu custo unitário. E como é que eu calculo o valor do meu custo unitário? Fazendo a nossa DRE lá, identificando a margem de contribuição, né, do produto, respeitando aí os custos fixos e os custos variáveis. Em cima desse resultado da margem de contribuição, aí sim eu aplico a minha taxa de marcação, sempre a partir de, e aí eu vou ter um resultado. A minha precificação, através da taxa de marcação, ela vai basicamente me permitir um melhor controle do meu preço de venda. E esse índice que eu identificar, eu posso aplicar essa mesma taxa para toda a cadeia de produtos ou de serviços associadas ao mesmo custo fixo, ao mesmo custo variável e à mesma taxa de marcação. Legal? Como é que eu calculo, né? Qual é o cálculo que eu faço você pode me perguntar, poxa, eu entendi, bacana, entendi o conceito, mas vamos praticar? Vamos praticar. Para a gente praticar, a gente precisa traduzir essa interpretação numa fórmula. Compartilho com você aqui a fórmula. Aí você vai falar, caramba, um monte de delta, um monte de percentual, um monte de informação, um monte de fracionamento dentro de colchete, de parênteses. Cara, muito tranquilo. O que eu estou apresentando aqui para você na tela, simplesmente é o somatório dos fixos, dos variáveis, mais a minha margem pretendida, respeitando o comportamento econômico, sendo conservador, respeitando o comportamento econômico, isso tudo deduzido do meu preço final. E esse preço final dividido por 100% se eu fosse considerar o valor ideal. Eu vou ter um número, que esse número eu vou sair multiplicando ele pelo meu custo. Vamos, para facilitar o entendimento, vamos aplicar essa fórmula dentro daquela história da caneca? Vamos vislumbrar dentro da história da caneca? Vamos lá, vamos garantir, vamos inspecionar, vamos nos certificar realmente que esse negócio chamado markup funciona. Lembra da história? Então, cada caneca, vou ler junto aqui, cada caneca tem um custo de R$10 para um cálculo do markup e temos que levar em conta o percentual das despesas, né? Eu falei, despesa fixa, despesa variável, envolvido. Vamos supor aqui que o custo fixo é 10% e que os valores variáveis sejam 15% e um lucro pretendido de 50%. Eu quero ter um lucro de 50%, que eu tenho que... Lembra que o lucro era de 50%, e aí aqui eu dimensionei um custo fixo, representativo do valor, e um custo variável que compõe ali os insumos do processo de produção, mão de obra, diretos, indiretos, etc. Soma essa bagaça toda, eu vou ter 75% aqui, uma fração, né? Os 75%. Aplicando na nossa formulinha, 100 dividido por 25, eu vou ter 4. O que significa esse 4, esse número 4? É a quantidade de vezes que eu vou ter que multiplicar por 10 para poder garantir um ganho de 50%, com um custo fixo de 10% e com um custo variável de 15%. Aí sim eu vou poder comercializar a minha caneca.
Vamos provar? Olha a tabelinha que eu coloquei aqui para a gente compartilhando aqui. Vamos ler junto mais uma vez. Precisamos multiplicar por 10, por 4 aquele índice de 10 para garantir o markup. Olha aqui embaixo, nessa parte de baixo da lâmina, o cálculo sem o markup e o cálculo com o markup. O custo, os variáveis, os fixos, a rentabilidade total, né? 75%. Aqui eu estou traduzindo os R$10 em 100%, né? Que é o meu, que é o valor unitário, né? Que é o 1, né? Então 10% desse 1, 10% dos R$10. Observa aqui que aplicando a taxa de marcação, se eu for considerar aí a composição total de 75% sem a taxa de marcação, eu vou ter um resultado final de 8. E se eu for considerar a minha taxa de marcação, o meu saldo final, eu deveria vender dando desconto para o nosso amigo lá, lembra do desconto do nosso amigo? Eu não posso vender por R$7,50, eu tenho que vender por R$20. Se eu vender por R$20, eu garanto a cobertura do meu custo, eu garanto a cobertura do fixo, do variável, e eu garanto a minha margem. A aplicação de markup é tudo e é fundamental para garantir aí um bom negócio. Legal? Mas a gente tem que ter cuidado, nesse cálculo. Eu tenho que ter cuidado porque, por exemplo, porque se eu incorporo uma comissão de vendedores dentro do meu markup, né, pago lá, eu estimulo a minha venda através de pagamento de comissão. Então, 5% de cada venda vai entrar no cálculo de composição do meu markup. Se esses vendedores forem, por exemplo, fora da folha. Se esses vendedores receberem uma comissão, mas eles forem dentro da folha, além da comissão, eu tenho que considerar os encargos sociais dele, né? Os INSS da vida, os FGTS da vida, para compor o meu cálculo de marcação, por exemplo. Então, o vínculo empregatício tem que ser considerado. Lembra que eu falei para você que nós tínhamos dois caminhos, nós tínhamos um Y, ou a gente iniciava a interpretação pelos custos diretos, né, de absorção, ou de forma variável, lembra disso? Pois bem, estou compartilhando também aqui contigo da tela o cálculo que a gente utiliza, ora calculando em cima do custeio variável, ora calculando em cima do custeio ali por absorção. Por absorção foi o que eu falei, né? O lucro desejado, mais todas as despesas divididas pelo custo de fabricação. E no caso do variável, aí nesse caso, eu tenho que considerar, além do lucro desejável, as despesas fixas e dividi-las pelo custo e despesa variável. O resultado vai dar igual, o resultado vai dar exatamente igual. Só é importante, então, a gente definir quais são os elementos que a gente vai considerar. O que a gente pode concluir disso tudo? O que a gente pode concluir, mais uma vez eu compartilho aqui contigo. Se o item for vendido por 500, considerando toda a composição de custos dele, de impostos dele, de encargos financeiros dele, eu tenho que considerar esse valor deduzido. E se eu tenho uma taxa de marcação, por exemplo, que dentro desse nosso exemplo de 44 e pouco, eu tenho que pegar esse 44 e pouco e jogar em cima do meu preço de venda. Consequentemente, 44 em cima dos 500 está aqui, vai dar 222. Ora, se o 222 é a minha taxa de marcação, 222,50 é a minha taxa de marcação, a diferença de 222 para o 500 é justamente os 277, os outros 55%. Esse 55% é o que está sendo usado para cobrir todos os meus custos de produção, meus encargos, minha comissão, etc. e etc. Logo, 55,5 vai ser o meu markup, meu markup divisor, meu coeficiente divisor associado aí ao meu cálculo. Legal? Eu espero que você tenha entendido a importância do markup, né, para o conceito de precificação, onde nesse bate-papo a gente viu o que é o markup, como que a gente calcula, um exemplo de aplicabilidade,
E se você tiver alguma dúvida, escreve para mim e não deixe de assistir a nossa próxima aula. Legal? Um abraço, fique na paz. Tchau!